Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos fazer a correção hoje do módulo 4 da frente 1, beleza? Então nós vamos lá para a nossa apostila. Bom, apostila aqui, né? Já comecei ali em exercícios propostos do módulo 4. Primeira questão: quais motivos levaram à formação da União Ibérica? Bom, a apostila vai trazer uma resposta aqui, tá? Mas a gente pode colocar o quê? A União Ibérica, né? O que foi a União Ibérica? Foi o período em que Portugal esteve submetido, né, aos reis espanhóis, né? Foi o período em que Portugal e suas colônias foram submetidas ao controle do rei espanhol, né, dos reis Filipe II, Filipe III e Filipe IV da Espanha. Né? E por que a União Ibérica ocorreu? Porque a dinastia que governava Portugal, né, a dinastia de Avis, chegou ao fim após a morte, e aqui nós temos, né, após a morte de Dom Sebastião, tá? Então, após a morte de Dom Sebastião, né, e do seu tio-avô, cardeal Dom Henrique, a dinastia de Avis chegou ao fim e o parente, um dos parentes mais próximos, né, que na verdade era neto do rei Dom Manuel, né, ele era parente lá, né, na verdade era tio do Dom Sebastião, né, a gente viu lá em aula, né, o parente mais próximo era o Filipe II, né, que ordenou a invasão, né, mesmo tendo direito ao trono, né, ele tinha direito de reivindicar o trono, ele ordenou a invasão de Portugal, comprou o apoio da nobreza portuguesa, né, venceu ali o seu concorrente, Dom Antônio, prior de Crato, e se impôs, né, como rei em Portugal. Belezinha? Tá? Ficou em dúvida? Volta o vídeo, escuta, pausa, né? É assim que a gente vai até mesmo, né, conseguindo copiar, né, o que eu estou falando aqui, ok? Senão, se eu ficar me repetindo muito, o vídeo vai ficar muito longo, né, gente? A gente quer ser bem célere aqui, né, um vídeo rápido para não ficar nem maçante para vocês, tá? Quais as consequências da União Ibérica para o Brasil, tá? Para o Brasil, né? Então, Ana trouxe aqui uma resposta bastante interessante. A anulação do Tratado de Tordesilhas, tá? A anulação do Tratado de Tordesilhas, permitindo com que luso-brasileiros ocupassem territórios, expandindo, né, a área de ocupação dos luso-brasileiros, a área que viria a dar origem ao Brasil posteriormente, interrupção do tráfico negreiro, até mesmo por conta, né, de disputas, né, outros países, né, antes, lembra, um parênteses aqui, tá? Lembra lá, antes só os portugueses controlavam ali a rota, né, que ia para o Oceano Índico, ia para o Oriente, passando pela África, né? Como a Espanha agora dominava Portugal, a Espanha não deu muita importância para essa rota, estava mais preocupada com a colonização e a exploração de riquezas, principalmente metais preciosos na América, né? Outros povos começaram a visitar a África, entre eles franceses, ingleses, holandeses, né? Lembra que eu falei que Maurício de Nassau, enquanto governador, né, da região de Pernambuco, né, do território holandês no Nordeste, né, conquistou também Angola, um dos importantes centros, né, de exportação de mão de obra escravizada africana, né? Conquistou Angola. Então, nós tivemos também franceses, ingleses muito presentes em alguns pontos da África, né? Realizando também o tráfico de escravizados a partir desse momento, tá? E as invasões, né? Lembra, as invasões estrangeiras. Lembra lá que os ingleses vieram mais por uma questão de saques, né? Realizar saques, saquear ali algumas regiões, alguns pontos do Brasil. Lembra lá o mais importante, Thomas Cavendish saqueando Santos, né? Pelo menos o que mais repercutiu, né? Nós tivemos ameaças francesas lá no Maranhão, né? Em alguns pontos do Nordeste, eu falei para vocês no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, a presença francesa era bastante grande nessa região, tá? E os holandeses conseguiram impor um certo
no certo não, né? Conseguiram dominar ali a região de Pernambuco e a partir de Pernambuco chegaram até o Maranhão e chegaram até a foz do Rio São Francisco. Então conseguiram ocupar uma área bastante grande ali do Nordeste brasileiro, tá? Por quê? Né? Vamos só relembrar isso aqui porque é importante. Lembra lá, Holanda era um território que pertencia aos Habsburgo, né? Ou seja, pertencia à Espanha, tá? Não era um território espanhol, tá, gente? Era um território que pertencia à família Habsburgo, a família que governava a Espanha, tá? Então, Filipe II, ele era, vamos dizer assim, né? Só para a gente tentar entender, o senhor feudal lá da região da Holanda, tá? Bastante por conta da questão religiosa, porque os Habsburgo, né, eram católicos, né? E os holandeses eram calvinistas, pertenciam à religião reformada, né? Então a gente teve uma revolta dos holandeses, então a Holanda se revolta contra o domínio espanhol, proclama sua independência em 1581 e inicia então um longo conflito com a Espanha. A Espanha só para reconhecer a independência da Holanda por conta do fim da Guerra dos 30 Anos, lá em 1648, tá? Então, durante esse período, o que Filipe II fez? Bom, já que vocês estão se revoltando contra mim, já que vocês querem independência, eu não permito que vocês façam comércio com os meus territórios, inclusive o Brasil. Tá? E isso vai fazer com os holandeses, para não perder, né, a participação que tinham com o negócio do açúcar, que era altamente rentável, tá? Começassem também a pensar em dominar a produção do açúcar. Né? Então, já que a gente não pode comercializar açúcar, vamos dominar o Nordeste, vamos conquistar a região, vamos produzir o açúcar e vamos dominar todo esse negócio em toda a sua cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização. Belezinha? Bom, vamos lá. Falei que queria ser rápido e acabando demorando, né, gente? Mas é só uma revisão importante aí, tá? Do que a gente viu em aula. Vamos lá, analise esse quadro, o FMG, olha que interessante, tá? Então nós temos aqui a evolução do número de engenhos de açúcar em cada capitania, tá? E aqui nós não temos nenhum engenho no Rio Grande do Norte, em 1612 tivemos um, depois não tivemos nenhum. Lembrando que aqui eu estou falando de regiões, né, de conflito com a França, principalmente. A Paraíba aumentando o número de engenhos, Itamaracá, que ficava perto lá também, né, de Pernambuco, né, também aumentando o número de engenhos. Olha a quantidade de engenhos em Pernambuco, né, 150 engenhos. Vou comparar aqui, ó, o restante aqui, acho que não somos 150, né? Não somos 150 que tem em Pernambuco. Sergipe também poucos, Bahia, né? Um certo número de engenhos até 1612, depois decaindo. Ilhéus, né? Poucos engenhos. Porto Seguro também pouquíssimos, aqui nenhum. Espírito Santo poucos engenhos. Rio de Janeiro, com um certo número de engenhos, ó, se destacando ali no início do século XVII, depois diminuindo bastante. São Vicente, aqui no litoral sul, né? São Paulo, na região aqui de São Paulo, né? Pouquíssimos engenhos, tá? Da onde tirou esse quadro, né? Do livro do Francisco Bettencourt e da Kitty Chalduri, né? História de Expansão Portuguesa, né? Um livro português aqui, ó, foi editado em Lisboa. A partir dessas informações sobre a evolução do número de engenhos açucareiros no Brasil entre 1570 e 1629, é correto afirmar que... Então vamos lá. A expulsão dos holandeses da Bahia provocou a retração da produção açucareira nessa capitania? Vamos ver. Então, Bahia, expulsão dos holandeses. Os holandeses foram expulsos em 1625, né? Então, aqui 50 engenhos é uma possibilidade, né? Uma possibilidade. A invasão holandesa no Nordeste açucareiro destruiu a base produtiva instalada pelos portugueses na região. A invasão holandesa trata de 1630, né? Então não tinha chegado aqui a invasão holandesa ainda. A substituição do trabalho escravizado indígena pelo africano não alterou a produção de açúcar na região de São Paulo,
né? São Paulo sempre foi uma região bastante dependente da mão de obra escravizada, indígena, tá? Então aqui a gente não consegue perceber isso, né? Porque até meados do século XVII os paulistas tinham muitos escravizados indígenas, né? E poucos africanos. A expansão da área açucareira em Pernambuco ocorreu de forma significativa durante o período da União Ibérica. A expansão da área açucareira em Pernambuco, tá? Olha aqui, ó, a expansão da área açucareira em Pernambuco, 1580 a 1640, em Pernambuco cresceu bastante. Então nós vamos ficar com a D. Mas por que não a A? Né? A A pode não estar errada, tá? Mas a D apresenta uma explicação melhor, tá? Então, letra A, ok? Vamos lá. 4. Ó, questão do Enem, tá? Quando tomaram a Bahia em 1624-25, os holandeses promoveram também um bloqueio naval de Benguela e Luanda, na costa da África. Em 1637, Nassau enviou uma frota do Recife para capturar São Jorge da Mina, entreposto português de comércio de ouro e de escravizados no litoral africano, atual Gana. Luanda, Benguela e São Tomé caíram nas mãos dos holandeses entre agosto e novembro de 1641. A captura dos dois polos da economia de plantações mostrava-se indispensável para o implemento da atividade açucareira. Presta atenção, tá? Aqui nós estamos falando o quê? Dois polos da economia de plantações. Quais dois polos? Polo de onde, né, saíam os escravizados, e o polo da onde, né, saía o açúcar, tá? Para produzir açúcar eu precisava de escravizados. Então aqui é África e Brasil, beleza? Os polos econômicos aos quais se refere o texto são zonas comerciais americanas e zonas agrícolas africanas? Não. Vamos marcar aqui não, né? As zonas comerciais africanas, as zonas de transformação e melhoramentos americanas? Também não. As zonas de minifúndios americanas e zonas comerciais africanas? Também não. As zonas manufatureiras americanas e as zonas de entreposto africano no caminho para a Europa? Também não. Olha só, zonas produtoras escravistas na americanas? Sim, sim, na América, no Nordeste, tá? Eu tenho uma área produtora, né? Essa produção de base escravista. E as zonas africanas reprodutoras escravizados? Sim, de lá veio os escravizados, né? Mas como assim? Eram áreas de reprodução, tal? Não, não é reprodução assim, né? Produção em larga escala de bebês, não é isso. Reprodutoras escravizadas, da onde se tiravam os escravizados, tá? Então, 3 está correta, ok? Muito bem, e aqui a gente termina então, ó, porque aqui já começa o módulo 5, tá? E a gente já vai gravar um videozinho do módulo 5 em seguida, né? Porque o módulo 5 a gente praticamente já terminou também, beleza? Então, pessoal, daqui a pouco, módulo 5, tá? Tchau, tchau, até mais.